Bom, pessoal, o outro ponto para comentar era sobre as propriedades dessa série de Fourier em tempo contínuo. A gente não vai gastar muito sobre isso aqui não, nesse momento, mas vale algumas observações. Vocês vão ver que algumas propriedades também podem ser aproveitadas quando a gente for falar das propriedades na transformada de Laplace. Então, as propriedades têm a questão da linearidade, né? Sistemas LT, portanto, a linearidade vai estar intrínseca nela. Aqui é uma representação para quando a gente sai do tempo contínuo e vai achar esses coeficientes, né, na série de Fourier. Então, usa essa representação aqui, ó, um S, né, com esse F. Né? Então, usa essa representação para a série de Fourier. Para a transformada de Fourier, seria só essa representação aqui, ó, certo? Com F maiúsculo. A gente vai falar isso lá na frente. Então, tem as propriedades, são várias aqui, né? Não vale a pena destacar uma por uma, mas acho que eu destacar algumas com mais essência aqui para vocês terem uma noção. Efetivamente, à medida que foram fazendo práticas, aplicando isso aí, vocês vão vendo essas propriedades. Né? Então, linearidade, deslocamento no tempo, a reflexão, né, do tempo também, que for querer fazer alguma coisa de convolução, né? Aí seria essa ideia de como você fazer essa representação. Então, o deslocamento no tempo, você deslocar no tempo algum sinal, né, x de t, vocês vão observar que é basicamente multiplicar por uma exponencial aqui, ó. Vai ter o coeficiente preservado, AK, como um alto valor, e vai ter essa parte aqui, esse coeficiente aqui, que é a exponencial de menos jk ômega 0t, certo? Isso aqui é como se fosse a contribuição do deslocamento no tempo, beleza? Então, o deslocamento temporal vai te levar, quando for representar a série de Fourier, você vai ter uma parcelazinha que é o exponencial elevado a menos jk ômega 0t, proporcional a esse deslocamento. Aí, reflexão temporal, você tem basicamente essa característica aqui, né, que vai ser o coeficiente negativo. Então, tá aqui. Professor, tem como você repetir essa última parte? Qual? A do... Antes da reflexão. O deslocamento, né, no tempo seria basicamente o seguinte: se você tiver um sinal que o seu sinal x de t, você tenha ele deslocado no tempo, ou seja, você vai avançar ou atrasar esse sinal. Quando você fizer a representação em série de Fourier, você vai basicamente contribuir com o quê? Com uma exponencial aqui, ó, elevado a menos j ômega k ômega 0 t0, proporcional a esse deslocamento t0. Isso aqui vai ser constante, certo? Uma constante. Beleza? Aí, para cada k, né, cada componente que você vai achar, os seus coeficientes, ele vai vir multiplicado por uma exponencial de menos j ômega, a frequência do sinal fundamental, e o t0, que é o deslocamento que você deu, certo? Aí, se ele for negativo, ele vem assim, se ele for assim, x de t menos t0, né? Ele vem com uma exponencial negativa, e se for positivo, x de t mais t0, por exemplo, se fosse positivo aqui, ele viria aqui mais, né? Essa observação. Ok? Professor, quando você estava falando lá no finalzinho do capítulo 2, não tem aqueles blocos, o bloco somador, o bloco multiplicador e o diferenciador. Certo. Aí, quando apliquei no tempo discreto, quando você colocava no diferenciador, ele dava um deslocamento no tempo, não era? Exatamente, que o deslocamento, na verdade, no tempo discreto, o que é equivalente a uma derivada, né, é uma equação de diferença, que é um deslocamento no tempo, basicamente. Uma equação de diferença. Atrasador, né, professor? Oi? O senhor chama de atrasador? Um atraso, é um bloco que faz o atraso. Seria o equivalente no tempo contínuo a um bloco que faz a derivada. Aí é um bloco que atrasa. Entendi agora. Eu tava com dúvida aí, professor. Oi? Tava com dúvida nessa questão aí também. Ah, certo. Mas acho que dessa forma assim, você imaginar, né, que é um atraso num tempo discreto equivale a um bloco de derivada no tempo contínuo. Por isso que chama de diferença, né? Exatamente, equações de diferenças. Já para fazer esse link
no tempo discreto com contínuo, né? A equação diferencial, ela equivale a equações de diferenças na aplicação de tempos discretos. Aí o atraso, que é uma equação de diferença, né? Um atraso unitário, por exemplo, ela vai ser uma equação de diferença com um atraso 1, uma ordem 1, por exemplo, a equação de diferença com ordem 1. E o avanço também existe, viu, Ido? Também existe o avanço, que seria basicamente relacionado à integral, certo? Os acumuladores, né? Agora faz sentido. Era essa questão que eu ia perguntar ao senhor também. Pronto, aí pode passar aqui, continuar. Sim. Se tem mais alguma pergunta, tem alguma outra dúvida sobre esse contexto aí? Hildo, Não, Diego, professor. Ítalo. Então, passando aqui, pessoal, basicamente vocês vão ver aqui que tem um leque grande de propriedades, mudança de escala, né? Aquele escalonamento vai levar também a algumas características interessantes. Multiplicação, multiplicadores finais. Então, você faz aí a somatória deles, né? Basicamente. Multiplicadores, vocês vão ver aí que convolução é meio que o dual. Se no domínio do tempo a gente faz uma convolução, isso no domínio da frequência, seja por série de Fourier ou transformado de Fourier, né? Se for o sinal periódico, ele vai ser transformado de Fourier, se for periódico, vai ser série de Fourier. Aí vai levar em multiplicação nesse outro domínio, certo? E vice-versa, né? Uma convolução na frequência te leva à multiplicação. Você pode observar aqui, né? É basicamente essa relação aqui da somatória de convolução. E aqui tem essa tabela, certo, pessoal? Que vocês podem observar aqui. Ela é um resumo de tudo, né? Vocês observam aí, então eu não vou dar muito detalhe, porque você pode usar essa tabela como consulta, né? Se fosse uma parte de prova, mas eu não vou cobrar nesse capítulo 3 nada com relação a isso, porque no capítulo 4 já vai ter coisas mais interessantes, já para usar propriedades parecidas com essas aqui. Beleza? Então, vale deixar aqui, ó, linearidade, deslocamento no tempo, né? Deslocamento na frequência, o que acontece, né, no domínio do tempo e o que acontece com os coeficientes dele, né? Então, o seu sinal periódico, o que acontece com ele no domínio do tempo e como é que representa os coeficientes dele, né? A grande sacada é essa, né? Você representar sinais como sendo uma combinação linear nesse caso aqui da série de Fourier, né, com autovalores e autofunções. A autofunção que foi encontrada é a exponencial, né, complexa. Mas aí como é que a gente representa ele todo? Determinando os coeficientes da série de Fourier. Uma vez que determina os coeficientes da série de Fourier, a gente joga dentro daquela expressão da equação, a equação de síntese, né, do sinal. Certo? Sempre lembrando, a equação de síntese é a equação de análise, né, de sinais. Então, acho que basicamente era isso, pessoal. Tenho para comentar essas propriedades. Eu vou parar aqui para ficar como. Se quiser ver só algumas partes, vocês vão poder ver isso aqui. Sim, só para relembrar, né? Quando eu falo da equação de síntese e análise, está claro qual é a equação que eu estou falando para vocês. Eu vou voltar aqui para chamar a atenção, né? Aqui no caso, né? São essas equações, certo, pessoal? Eu falo aqui a equação de síntese e de análise, né? Então, quando a gente está falando da equação de análise, falando dessa equação aqui, né? Que é a equação que eu calculo os coeficientes da série de Fourier, os AKs da vida. E a equação de síntese é o meu sinal sintetizado, ou seja, a equação que eu consigo calcular os coeficientes os AKs da série de Fourier. Aí eu jogo ele dentro aqui, pronto, eu matei a charada, já fiz a minha representação do sinal como se fosse uma representação em série de Fourier. Desde que o sinal convirja, né? Desde que essa função x de t ela convirja, né? Então, ou seja, atenda aquela propriedade lá. Qual foi mesmo? Aquela que a gente falou, a primeira propriedade mais importante. A integral, né? Ser finito. Módulo. Exato, exato. Desde que ele seja absolutamente integrável, ou seja, a integral dele num período seja finito. Finito, ou seja, se a gente quiser falar do ponto de vista mais de engenharia, a gente falaria que ele tem uma energia, a energia finita, né? Desse sinal.